Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar sobre esse dia triste para o estado do Ceará, né? No dia 7 de dezembro de 2026, após 32 anos, Fortaleza e Ceará caem juntos, abraçados, para a Série B. Fortaleza, que sustentavam a marca de não ser rebaixado desde 2006, agora retorna à Série B, talvez no melhor momento da sua história. Fortaleza que viveu anos mágicos, incríveis, 3 Libertadores da América, uma final de Copa Sul-Americana, e num ano em que o planejamento foi muito ruim, muitos erros seguidos, o Fortaleza amarga um rebaixamento que parecia que não aconteceria, né? Mas acabou acontecendo também pela combinação de resultados, combinação essa desfavorável à equipe do Lion. O Ceará cai também, só que o Ceará cai porque dependeu de si mesmo e não teve capacidade técnica, mental, para construir uma vitória que fosse nos últimos jogos. O Ceará conseguiu trunfos importantes contra, por exemplo, São Paulo, fora de casa, né? Ele conseguiu triunfos importantes, né? Mas não conseguiu triunfar no Castelão em jogos primordiais. Fez uma partida honesta, lutou contra o Flamengo, um jogo em que o Flamengo se sagra campeão, mas isso não foi suficiente. Então o estado de Ceará vê 2 dos seus representantes caírem para a Série B, enquanto o estado do Rio Grande do Sul vê os 2 permanecerem. Grêmio também esteve ameaçado boa parte do Campeonato Brasileiro pelo rebaixamento. O Grêmio foi o primeiro time a perder para o Sport no Brasileirão. Depois daquilo, todos imaginavam que o Grêmio não conseguiria se recuperar. O Grêmio simplesmente perdia para o time que não ganha de ninguém. Lanterna da competição e dentro da Arena Grêmio. O Grêmio não conseguiu fazer a sua arena ser um reduto de vitórias, um caldeirão, longe disso. Mas o Internacional, ele teve uma temporada de Série B. Ele pediu para ser rebaixado. A demissão do Roger, a contratação do Ramon e depois a demissão do Ramon e a contratação do Abel, ela é o cenário do rebaixamento. Ela é o cenário do rebaixamento. O que o Abel Braga fez foi simplesmente tentar recuperar o ânimo do vestiário, apenas após uma derrota vexatória para o São Paulo. Lembrando que o São Paulo tomou 6 do Fluminense e conseguiu fazer 3 no Inter. Lembrando que o Inter tomou 5 do Vasco, que tomou 5 do Galo. Então a temporada do Inter era uma temporada de rebaixamento muito mais do que a temporada do Ceará e a temporada do Fortaleza. Só que futebol não é merecimento. Futebol é planejamento. E nisso o Fortaleza foi muito mal nessa temporada. Fortaleza, de certa forma, manteve uma espinha dorsal, mas viu seus melhores jogadores da temporada 2024 saírem. Fortaleza perdeu jogadores importantes e o Fortaleza não conseguiu segurar, não teve paciência para segurar Juan Pablo Vojvoda. No último dia do Vojvoda, ele foi recebido pela torcida, no centro de treinamento. Foi uma despedida que muitos pensaram, chegou a hora, não dá mais para continuar com o Vojvoda, a gente precisa de um outro treinador que consiga mexer com os brios desse time. Que agora o time está numa situação que não vai brigar por nada, é uma situação de zona de rebaixamento, a gente precisa de um choque de realidade. E aí o Fortaleza contratou mal na segunda janela, não contratou tanto na primeira janela, perdeu jogadores e ainda trouxe o Renato Paiva, que teve uma atuação no Botafogo como treinador, nota 5, 6, e o Renato Paiva não era o treinador ideal para aquele momento do Fortaleza. O Vojvoda tinha um time na mão, o Vojvoda tinha uma ideia de jogo muito clara, e o Fortaleza não conseguiu, no curto espaço de tempo, entender o que o Renato Paiva queria. E aí foi quando o Fortaleza foi rebaixado. Ali o Fortaleza não conseguiu construir uma sequência boa, pelo contrário.
Foram sequências de vitórias, péssimos jogos, goleadas sofridas. E a demissão do Renato Paiva, que demorou para acontecer, ela acontece. E o Martim Palermo tem pouquíssimo tempo para fazer milagre. Ele quase conseguiu. A grande verdade é que o Martim Palermo fez um trabalho espetacular, conseguiu fazer o Fortaleza voltar a jogar o futebol da era Juan Pablo Vojvoda, mas os erros da temporada foram muitos, né? Uma temporada de muitos erros, muitos erros. Como eu falei, falha no planejamento do Marcelo Paes, contratações erradas, péssimo desempenho dentro de campo com Vojvoda e Renato Paiva, e aí o Lion acaba colhendo os frutos de um ano tenebroso. Bom, Fortaleza vai ter que aprender a se reconstruir, né? Porque um clube tão vencedor no Nordeste, o mais vencedor dos últimos anos no Nordeste, a referência do futebol nordestino, vai precisar se reconstruir. E o Ceará, que para mim vinha fazendo uma campanha muito tranquila, chegou até estar em zona de Libertadores, né, ali antes da Copa do Mundo de Clubes, e não parecia em nenhum momento que cairia. Mas aí veio as rodadas finais. Mirassol, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. Né? Não exatamente nessa sequência, né, nessa ordem, né? Mas o Ceará não conseguiu vencer nenhum jogo. Acho que é o rebaixamento mais inesperado, porque o Ceará vinha fazendo uma campanha de 12º, 11º, sul-americana. E aí, essa sequência contra as grandes equipes do campeonato, os 4 primeiros colocados, ela vai ser a pá de cal numa temporada que não foi uma temporada de rebaixamento. Não estou aqui para defender o Ceará, né? Mas acho que o Fortaleza plantou muito mais frutos de rebaixamento do que o Ceará. Acho que o Inter plantou muito mais frutos de rebaixamento que o Ceará. Acho que o Vitória plantou muito mais frutos de rebaixamento que o Ceará. A diferença é que Inter, Vitória, o próprio Santos, né, eles fizeram aquilo que normalmente a gente acha que é ruim fazer. Trocar o treinador. O trabalho do Condé era um trabalho estável, dentro do que ele podia fazer, com aquilo que ele tinha em mãos, que é um time muito operário de Ceará, é um trabalho estável. Então Fortaleza troca de treinador 3 vezes, o Santos troca de treinador, o Vitória troca de treinador, o Inter brinca de trocar de treinador, e todos eles acabam colhendo esses frutos do choque de realidade. O Jair Ventura traz um choque de realidade muito interessante, muito importante, mantendo a sua fama de bombeiro, apesar de ser um treinador com muito valor. O Abel Braga traz o choque de realidade de vestiário, porque o Inter é aquele time que sempre fica no meio da tabela, brigando por Libertadores, e começou a fazer isso com o Ramon Dias, né? Vertiginosamente. E o Abel deve ter mexido com o brilho dos caras. Mas a temporada é muito triste para o futebol nordestino, porque de 4 rebaixados, o Sport Recife, Fortaleza e o Ceará do Nordeste. Agora a gente só tem Vitória e Bahia, representando o futebol nordestino, numa temporada de recorde de participação de times nordestinos. Agora teremos 2 Vitória e Bahia, além do Remo, representando a região norte. Tá? Então, para a região é um baque, né? É um baque. Mas eu acredito que para a temporada 2027, Ceará e Fortaleza devam retornar. São times com mais estrutura, com mais capacidade dentro daqueles que estão hoje na Série B. Os 4 rebaixados hoje, né? Confirmados ontem. Juventude, que também está sempre brigando. O próprio Sport, né? Que tem também força para brigar. E agora o rebaixamento de Ceará e Fortaleza. E aqueles que ficaram na Série B, eu acho que Ceará e Fortaleza têm muito mais condições. Como o Atlético Paranaense, quando caiu, era natural achar que o Atlético Paranaense subiria, e subiu. O Coxa subiria e subiu, né, apesar de ter ficado uma temporada na Série B. Então eu acho que o futebol cearense precisa refletir para se reerguer. Muito trabalho, um bom planejamento, porque agora o planejamento é fazer uma Série B e voltar para a Série A. Fico por aqui.
com a camisa do Náutico, já que o futebol nordestino não teve boas notícias, né? Pelo menos Náutico, o Santa Cruz fizeram temporadas de acesso, né? Então hoje aqui prestigiando o Clube Náutico Capibaribe nesse Dois Toques de hoje. Mais tarde a gente volta falando mais sobre os bastidores do mundo da bola. Valeu!